Amém, glória a Deus. Então eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Eu tive na conferência, Deus falou muito forte comigo, principalmente quem estava no culto de sexta-feira aqui. Os cultos de sexta-feira têm se tornado cultos poderosos. Nós temos um pouco mais de liberdade na sexta-feira, pode até se tornar vigília alguns cultos, porque é um ambiente mais liberado, não temos um horário a cumprir muito tanto assim, e é um dia específico para o fluir de Deus. Apesar que todo dia é dia, mas aqui a gente acaba tendo um cronograma a fazer. E uma das coisas que eu compartilhei com os irmãos na sexta-feira é sobre um novo tempo. Que novo tempo é esse, pastor? É um tempo em que Deus tem para nós. Eu quero falar para você também sobre esse novo tempo, mas não na perspectiva do que eu falei na sexta-feira. Porque esse novo tempo, ele tem a ver com a corrida que nos está proposta. Quando você converteu, você foi inserido em uma corrida. E essa corrida, ela é dada, em meio a essa corrida, existem obstáculos que são o bom combate da fé. E que nesses obstáculos, nós precisamos aprender como lidar com a questão da nossa fé. Porque essa corrida, por ter obstáculos, obstáculos muitas vezes são feitos para dificultar a corrida. Mas o Senhor não dificulta a corrida para nós, é importante você saber. Mas nessa corrida, muitas vezes o diabo está presente. E é ele quem coloca obstáculos. Para que o diabo coloca obstáculos na nossa corrida? Para tentar nos fazer parar. Você percebe que às vezes, do nada, um desânimo vem. Do nada você não tem motivo para estar triste, mas de repente uma tristeza vem. De repente você acorda de manhã, você está bem de saúde, você está bem financeiramente, seus filhos estão bem, sua família está bem, mas de repente você tem uma tristeza que você não sabe de onde ela veio. Fala assim para o irmão que está do seu lado, é um obstáculo. A palavra de Deus nos fala em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus é o tema, onde eu vou pregar em cima desses versículos. Hebreus 12, 1. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Vou repetir, depois do ponto. Portanto, vírgula, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. O que a Bíblia está dizendo? Tem coisas que te atrapalham. Fala para a pessoa que está do seu lado, são os obstáculos. E o pecado que se agarra firmemente em nós. Aqui é a NTLH. Na área diz assim, e o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com Olha, já mudaram, vocês estão fazendo parabéns. Eu nunca peço isso, mas vamos dar uma salva de palmas para a projeção hoje. Normalmente eles apanham só, hoje foi rápido. Corramos, caminhamos, nos arrastemos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Próximo. Olhando para onde? Firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando para onde? Para os problemas? Para as dificuldades? Para a fraqueza? Para o pecado? Para as limitações? Para a falta de dinheiro? Para a enfermidade? Não, ele está dizendo para o autor e consumador da sua fé. Quem é o autor e consumador da sua fé? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, que alegria era essa? De estar junto com o Pai, de estar sentado num trono de glória. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Jesus está onde? Onde Jesus está agora? Assentado à destra do trono de Deus. Mas ao mesmo tempo ele está dentro de nós. Porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora a nossa videira lá do Nepal está tendo culto. Jesus está lá. Mas ele também está aqui. Agora, nesse horário, a nossa videira lá da Islândia está tendo culto. Jesus está lá. E ele também está aqui.
A onipresença de Jesus faz com que ele esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, nós vemos aqui que dentro dessa corrida que nos está proposta, a palavra nos fala que nós devemos nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente, essa palavra te remete a alguma coisa? Tenazmente. Quem já estudou aqui? Lembra do material escolar? Lápis? Caneta? Hã? Como é o nome da cola? Tenaz. A palavra tenazmente nos remete cola. E ele está falando, o pecado que tenazmente nos assedia. O que serve a cola tenaz? Para grudar o papel um no outro. Sim ou não? Ele está dizendo, esse pecado que está colado em você. O pecado cola em nós. Cola onde, pastor? Na nossa carne. Pastor, mas eu sou crente, eu nasci de novo, sou filho de Deus, mas mora numa carne, nesse corpo de carne. E é aqui que o pecado, os desejos são despertados. Então, ele está dizendo que o pecado, ele cola em você. Mas eu quero dizer para você, você sabe qual era uma maneira da cola não colar? É se você derramasse óleo na folha. O óleo impede a cola de colar. O que é isso, pastor? Quanto mais cheio de óleo você for, menos o pecado gruda em você. Quanto mais cheio, o óleo aponta para a unção. Quanto mais cheio de unção você for, menos o pecado gruda em você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, essa corrida é uma corrida debaixo de unção. Porque é o Senhor quem nos dá força para essa carreira. Para que o quê? Porque o que os corredores fazem? Você já viu que a tecnologia ao longo do tempo vai melhorando e aperfeiçoando até a roupa. Agora teve Olimpíadas, agora há pouco. Os corredores do atletismo, você vê as roupas, são levíssimas. Shorts leves, camisetas leves, tênis levíssimos, são alta tecnologia, porque tudo que pesa envolve diretamente no desempenho do esportista. Então, quanto mais leve for a sua roupa, e claro, confortável, melhor será o desempenho dele. Assim é um cristão. Quanto mais leve ele for, mais ele corre. O que te paralisa? Fala assim para o irmão que está do seu lado, é o pecado. Pastor, mas o pecado me paralisa? Sim. Mas a boa notícia é que Jesus lá na cruz já levou o pecado sobre si. Para quê, pastor? Para que hoje nós pudéssemos ser livres do pecado. Então agora nós temos acesso a quem? Ao Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito, nós somos cheios do óleo. E esse pecado, ele não pode grudar em nós. Por quê? Porque ele não faz parte mais da nossa vida. Porque ele já foi pago lá na cruz do Calvário. Quando estamos entendendo, diga amém. Então essa corrida não é uma corrida imposta. Lembre-se, a palavra está dizendo uma corrida proposta. O que é proposta, pastor? Imposta é obrigado. Ninguém é obrigado a nada, sabia? Ninguém é obrigado. O evangelho não obriga ninguém a nada. Até para crer em Jesus, você não é obrigado. Qual que é a palavra que é falada? Você aceita? Entendeu o que eu estou dizendo? Ela é imposta? Não, ela é proposta. Uma proposta é feita. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim, eu aceito. Mas não é assim, você tem que aceitar, isso é imposta. Tem que fazer, tem que ser assim. Não. Tudo no evangelho é um convite. Você aceita ou você não aceita? Agora, toda resposta vai ter uma consequência. E essa consequência sempre é benéfica. Então, há uma proposta que está feita diante de nós. O Senhor está dizendo, tem uma carreira. Quem nos colocou nessa carreira? Deus. Quando você creu em Jesus, você foi colocado nessa carreira. E essa carreira, ela é uma corrida que ela tem um final. E no final tem uma recompensa. Diferente da corrida dessa terra, só o primeiro lugar tem a recompensa. Às vezes o segundo e o terceiro também tem aqui na terra. O pódio dessa terra tem no máximo 3 lugares. Diferente do pódio de Deus. Porque o pódio de Deus não é aquela escadinha que tem lá. O pódio de Deus é uma mesa com infinitos lugares. Então não é quem chega primeiro que é vencedor na corrida de Deus. É aquele que permanece na corrida até o fim. É quem não desiste. O vencedor, quem é o que Jesus está vindo buscar? O vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que quando ele vier,
ele encontrar servindo, fazendo a vontade dele. Não é o mais habilidoso, não é o mais rico, não é o mais poderoso, não é o mais ungido, é o que permaneceu. Senhor, eu estou aqui e eu não desisto, eu não volto para trás. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Tem um prêmio me esperando. Amém? Então é importante nós entendermos isso, porque essa corrida não é por força, nem por violência. Nós estamos nela e nós precisamos permanecer. E nós precisamos correr bem. O que é correr bem? Primeiro é estar leve. Nós vivemos uma geração de cristão acusado, condenado. Quem está debaixo de condenação e acusação não consegue correr. Por quê? Está olhando para o foco errado. Só consegue correr quem está olhando para Jesus. Lembre-se, quem está olhando para si, se distrai. E quando você olha para si, você vê suas falhas, seus defeitos e suas limitações. Pastor, mas eu tenho que fazer por mim. Esse é o seu problema. Você acha que você tem que fazer por você. É Deus é quem faz. E o que Deus faz? Ele não impõe. Não é imposta, é proposta. Então, se você está fazendo, ele fica olhando. Até você cansar. Até você chegar no fim de si mesmo e dizer assim, eu não aguento mais. Deus, me ajuda. E ele estende a mão e te tira do buraco. Como você está me entendendo? Porque Deus não mede força com ninguém. Ele não faz queda de braço. Não, enquanto você está com a sua força, ele só assiste. Mas basta você invocar o nome dele. E a Bíblia diz, invoca-me e eu te responderei. Entendeu o que eu estou dizendo? Deus ele nos chama para algo muito maior do que nós somos capazes de fazer. Alguém perguntou para mim, pastor, como ficou bonito? Eu falei, não ficou ainda. Vai ficar. Ainda continua feio, vai melhorar. Semana que vem você vai começar a entender. Mas aí me perguntaram a segunda pergunta, pastor, sim, como? Me explica como. Eu falei, não sei. E é verdade, eu não sei. Pastor, como é que você conseguiu fazer a reforma? Como é que está acontecendo tudo isso? Eu não sei. Nós não temos condição nem de pagar o aluguel desse prédio. Essa é a verdade. Metade dos nossos irmãos aqui pararam de dizimar. Estão dando pequenas ofertas, mas não é dízimo. Entendeu o que eu estou dizendo? E ficamos na chapada. Porque isso aqui tem que ser pago. Eu quero dizer para você, não tem nada atrasado aqui e acabamos de pagar uma conta de quase 30 mil. Pastor, de onde é que saiu isso? Do mesmo que sustenta essa obra desde o começo. E o mesmo que quer assumir o controle da sua casa para sustentar a sua casa. Porque ele é a melhor pessoa para cuidar. Nessa corrida, por isso então, os nossos olhos têm que estar focados nele. Quando estão me entendendo, diga amém. Eu estou aqui hoje numa função muito difícil. Ensinar você a depender de Deus. Talvez seja o nosso maior desafio. Porque a tendência nossa como ser humano é querer fazer. Mas quando você faz naturalmente, essa corrida vai se tornar cansaço. Como que eu sei quais que são os sinais do cansaço que eu estou correndo pela força do braço? Primeira coisa. Mas toda hora pedindo dinheiro. Esse é o primeiro sinal. Se você pensou isso hoje, larga da força do braço. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Segunda coisa de cansaço. Tem que piquete de novo. Isso aqui, encontro. Isso é tudo cansaço de gente que está fazendo a coisa na força do braço. Por quê? Quem está sendo movido por Espírito, tudo é uma aventura. Sério. Eu me programo para botar uma pilcha dessa aqui. Você não sabe a luta que eu passo para colocar essa bota. Mas tudo para mim é uma diversão. Para tirar então, também que a minha esposa me ajuda. Eu deito na cama e falo, puxa. E eu seguro ela por um lado, porque ela puxa, escapa, ela cai. E a gente ri, dá risada. Porque tudo para nós é uma aventura, uma alegria. Isso é servir a Deus no descanso. Agora, quem não está no descanso está sempre reclamando. Não, tem que ver isso aqui. Eu faço em paz. Eu estou chamando você para fazer em paz. Pastor, mas eu não quero. Então não faça. Mas lembre-se, tudo que nós formos fazer, que façamos com alegria. A corrida, a carreira é alegria. Servir a Deus é uma aventura. Lá em Gálatas 5:7, a palavra de Deus diz assim,
Gálatas 5:7. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Quem é os Gálatas? É os cristãos que voltaram para a lei. O apóstolo Paulo está exortando eles, dizendo assim, vocês são loucos? Estou parafraseando o que Paulo disse. Vocês estavam na graça. E agora vocês estão voltando às práticas elementares da cultura judaica. Fazendo sacrifício, se circuncidando. Vocês estão ignorando a cruz de Cristo. O que ele está dizendo? Uma vez que Cristo morreu, a obra está feita. Você está na corrida, e agora? É só correr. Corre. O que eu tenho que fazer? Corre. A aprovação é entrar na corrida. Uma vez que você está na corrida, tudo que recebemos do Senhor é pela graça. Nessa carreira, Deus vai abrir portas. Ouça, irmãos, eu oro muito por isso, para que a nossa igreja possa abrir os olhos para isso. Eu confesso para você, hoje o obreiro Jonas estava falando algo aqui de uma oferta de um irmão que chegou. Essa oferta me fez chorar hoje. Sério. Porque eu conheço a realidade desse irmão. Ele não tinha a mínima condição de dar essa oferta. E ele deu. E ele não tem noção que Deus vai fazer com ele. Não tem. Deus já fez muitos milagres na vida dele, mas vai fazer ainda muito mais, porque aplicou a fé. Entendeu o que é fé? Fé não é dar quando você tem. É muito fácil. Quem tem dinheiro não tem dificuldade de dar dinheiro. Quem não tem é que é difícil. No dia da crise, quando a conta está no vermelho, e você disser, não, deixa que eu pague isso aí. Isso é fé. Está me entendendo? Nessa corrida, a fé envolve olhar para quem? Para Jesus. Aí você está dizendo, pastor, mas é muito fácil o senhor falar que o senhor não está na minha pele. Nós estamos tudo na mesma pele. Na pele do corpo de Cristo. E a carreira que nos está proposta é a mesma. O nosso inimigo é o diabo, é o mesmo. As tentações dele mudam de um para outro, mas o fim é o mesmo. Ele quer nos derrotar, só que ele não pode. Porque em Cristo Jesus, nessa corrida, nós não somos vencedores. Nós já somos mais do que vencedores, diz a palavra de Deus. Então, a lei, ela desqualifica, ela condena, e ela te coloca numa posição, né, de não crer em Jesus. É difícil falar isso. Mas viver pela lei é negligenciar o que Jesus fez. O que é a lei? Eu faço para ser abençoado. O que você precisa entender é que Jesus já fez. Né, nesse tempo, eu vi vários testemunhos nesse tempo de enchente que nós passamos. Mas eu vi uns testemunhos que eu fiquei envergonhado na televisão. As pessoas não dão glória a Deus pelos milagres. O mundo não dá glória a Deus. Tu vê testemunho de pessoas na TV que falam assim, meu Deus, Deus fez um milagre. E a pessoa fala, não fala de Deus, não dá glória a Deus. É triste isso. Ainda bem que não é nenhum de nós, amém? Porque nós todos aqui damos glória a Deus pelo que Deus fez na nossa vida, faz e continua fazendo. Porque nós sabemos que tudo vem por meio dele. Até mesmo a força para correr essa corrida. Quando eu tiro os olhos dele, eu paro. Eu queria usar um exemplo, rapidamente, para mostrar para você, dessa corrida que nos está proposta. Eu queria falar de 3 corridas básicas, que envolvem 2 corredores e um pai. Esse é um exemplo para você entender que corrida nós estamos envolvidos. O primeiro deles é um exemplo de 2 atletas que foram entrevistados. Um deles você conhece, é daqui, Ronaldinho Gaúcho. Você conhece esse jogador? No começo da sua carreira, ele foi muito visado porque ele sempre estava sorrindo. Sempre sorrindo. Os caras vinham, davam-lhe pau nele, davam rasteira, ele se levantava, sorria. Um dia um repórter entrevistou ele e falou, cara, os caras te batem, os caras te chutam, e tu está sempre rindo. O time ganha, o time perde, tu está sempre rindo. Por que tu está sempre rindo? Ele falou assim, futebol é minha paixão. Eu jogaria de graça. E eles ainda me pagam muito dinheiro para jogar. Não é motivo para rir? Entendeu? O cara é feliz com o que faz. Ele falou, eu jogaria de graça, porque eu amo futebol. E eles ainda me pagam muito dinheiro para jogar. Eu tenho motivo de sobra para rir. Então, uma das características de alguém que está na corrida é a alegria. Deus chamou você para servir a Ele com alegria.
Pastor, mas eu tomo pancada de tudo que é lado. Por isso que eu usei o testemunho, o exemplo aqui do Ronaldinho. Estava tomando pancada e rindo. Não é assim a vida do crente? O crente que entendeu quem é, ele vive debaixo de pancada. O diabo ele está toda hora rodeando. Mas eu não estou nem aí com o diabo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E você também deve saber em quem você creu. Mas o diabo está ao derredor rugindo como um leão para nos devorar. Mas qual que é o nossa resposta? É alegria. Eu acho muito legal o testemunho do meu pastor. O pastor estava numa libertação e no encontro com Deus, manifestou um demônio. O demônio veio para cima dele e falou, ha, 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 ha. E ele olhou para o demônio e falou, ha, 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 ha. E ele riu mais que o demônio e falou, tu não tem alegria, mas eu tenho. Sai em nome de Jesus. E o cara caiu, ele falou, ha, 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 ha. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do diabo não existe, mas a alegria do povo de Deus, a Bíblia diz lá em Malaquias que o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Por quê? Nós não precisamos de droga para ser feliz, para fazer festa. Nós não precisamos de bebida de álcool para enlouquecer a cabeça e fazer festa. Nós somos felizes pelo Espírito, o Espírito de Deus. E o reino no qual nós fazemos parte é paz, alegria e uma vida cheia do Espírito Santo. Então, quando nós entendemos que essa corrida envolve ter alegria, precisamos ser alegres, nós vamos entender que servir a Deus é muito melhor do que às vezes nos é pintado. Ou às vezes os problemas que se levantam contra nós, eles não podem afetar a nossa alegria. Segundo exemplo, um corredor nas Olimpíadas de Atenas de 2004, você deve lembrar dele, talvez os mais experientes aqui, Vanderlei Cordeiro. Ele era um corredor que ele estava vencendo a maratona. E de repente, na reta final da maratona, um cara invade a pista e abraça ele. Nesse interim, os caras passam ele. Ele consegue se desvencilhar e continua correndo a maratona. E ele ia chegar em primeiro lugar. Ele chega em terceiro. Eu vou dizer para você, eu não sei quem ganhou aquela corrida. Mas a imagem que passou no Brasil inteiro foi dele fazendo aviãozinho. Você lembra disso? Ele cruzou a linha da chegada assim. Ele podia ter se jogado no chão, dado soco no chão, ter amaldiçoado, ter esbravejado. Mas não, a expressão dele diante da dificuldade é alegria. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque nessa carreira, quando alguém tentar te parar, alegre-se. Porque você está fazendo a vontade de Deus. Ninguém que é cachorro morto vai ser atrapalhado. Mas quando você está fazendo a vontade de Deus, alguém vai tentar sair do meio da multidão para te parar. Pastor, e se me atrasar? Você vai correr, vai chegar na linha de chegada, ó, fazendo aviãozinho, com alegria da parte do Senhor. É interessante, o campeão dessa corrida não foi divulgado muito, mas o terceiro lugar foi o que mais foi falado. Por quê? Por causa da expressão da sua alegria. Ouça, o que vai marcar a vida das pessoas não é o evangelho que você prega, é o evangelho que você vive. Vou repetir. O que vai marcar a vida das pessoas ao seu derredor não é o evangelho que você prega, é o evangelho que você vive. E o evangelho que você vive vai atrair outras pessoas. Por quê? Porque ele vai transmitir a alegria de Deus através da sua vida. As pessoas vão dizer, meu Deus, que alegria é essa? E muitas pessoas vão vir parar aqui sem você convidar, porque viu algo na sua vida que atraiu ela. Essa é uma verdade. Então, quando você decide correr com o Senhor, você corre com alegria. Uma das características para essa carreira é dependência e alegria. Dependa do Senhor e seja feliz. Pastor, se tudo der certo, vai você ser feliz. Mas se tudo der errado, seja feliz também. Porque você não conhece toda a história. Não conhece. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo hoje, sério, já para ter morrido. E às vezes ele só perdeu um bem material, livramento. Deus é bom em todo tempo, em toda circunstância. Às vezes foi um atraso que uma porta se fechou. Mas lembre-se, quem tem as chaves de Davi não é o diabo, é Jesus. E ele fecha e ele abre.
Você está na mão dele. E se você está na mão dele, a Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. O que dá certo e o que dá errado aparentemente. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me agradar. Eu tenho que parar de reclamar e dar glória a Deus. A Bíblia diz no Salmo 34, no versículo 7. Vai passar aqui? Alguma coisa saiu errada. Eu acho que eu devo ter anotado errado aqui. Mas a passagem é assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Acha a referência para mim aí, por favor. É o contrário. 37:4. Obrigado. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A palavra agrada-te, ela não está traduzida da forma correta. Se você tiver a Bíblia Oliver Tree, ela tem a versão Strongs, que ela mostra o original da palavra em hebraico, ou em grego. Quando você clica em cima da palavra agrada-te, ela vai aparecer divirta-se. Então, se eu trocar a palavra agrada-te por divirte-se, ele fala assim: divirte-se com o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é se divertir? É alegria. Liderar uma célula não deve ser um peso, deve ser uma alegria. Eu vou dizer, ser pastor para mim é uma alegria. Eu fico aqui, tem pressão? Tem, mas só faz crescer. Não tem homem de verdade que não passa por pressão. Por isso nós vivemos uma geração dos homens mais molengas da história. Nós vivemos uma geração dos bananas de pijama. Homem frouxo, mole, banana, fraco. Não é o nosso caso aqui, diga amém só os homens que estão aqui. Aleluia. Eu já vi que alguns semblantes começaram a cair assim, eu falei, tem que mandar uma palavra de fé, pelo menos que eu sou profeta, se não é, vai ser. Mas é verdade ou não é? As irmãs que estão aqui nem se pronunciam para não arrumar confusão. Mas é verdade. Nós vivemos uma geração dos homens que o mascate vai lá cobrar, ele manda a mulher. Qualquer semelhança é mera coincidência. O cobrador vai lá, ele vai para o banheiro na hora. Atende lá, benzinho. Eu quero dizer, irmãs, manda o cobrador entrar no banheiro atrás dele. Faz esse homem virar homem na marra. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Alegrar-se do Senhor é tudo que Deus colocar na sua mão, faça para valer. Se Deus colocou algo para você fazer, faça com intensidade, mas com alegria. Você pode fazer com intensidade, mas com a tromba de elefante. Tem que fazer. Não, alegre-se. Pastor, mas pelo que eu tenho que alegrar? Se você não vê nada na sua vida para se alegrar, a Bíblia diz, alegre-se pelo menos porque o seu nome está escrito no livro da vida. Só isso é motivo de muita alegria. Você vê o exemplo desses corredores. Nós vemos, a palavra de Deus, ela diz lá em Romanos 12:10, que nós devemos nos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-nos em honra uns aos outros. Nós precisamos ter prazer de honrar os nossos irmãos. Nessa corrida, nós não estamos sozinhos. Essa carreira que nos está proposta, está cheia de gente correndo conosco. E quando nós percebemos que existem pessoas que estão ao nosso derredor, correndo junto conosco, nós precisamos honrar esses irmãos. O que é honrar? Por exemplo, quando você vê alguém da sua igreja crescendo, alegre-se com ele. Prosperando, alegre-se com ele. Se tornando um líder, alegre-se com ele. Se envolvendo na vida da igreja, alegre-se com ele. Numa das maratonas ao longo da história do atletismo, você sabe que triátono é uma prova que envolve corrida de bicicleta, natação e uma corrida. E numa dessas Olimpíadas, um corredor estava na frente, em primeiro lugar, no final, na última etapa.
E porque ele distraiu, ele pegou uma rua errada. Quando ele se deu por conta que ele tinha pegado a rota errada, um competidor tinha passado por ele e viu que ele pegou a rota errada. Ele se deu por conta, ele voltou para pegar a rota certa. E esse que passou ele, em primeiro lugar, viu e diminuiu o passo. Até que ele voltasse para a corrida, passasse por ele e vencesse a corrida. Quando essa prova acabou, os repórteres foram para cima do cara. Entrevistaram ele e falaram: cara, tu estava em primeiro lugar, tu viu que ele errou o trajeto, por que tu diminuiu o passo, deixou ele passar? Porque a minha cultura é a cultura da honra. Jamais os meus pais gostariam de me ver vencedor, mas alguém desonroso. Então eu decidi ir mais devagar, porque na verdade a coisa justa era ele ter ganhado. Convenhamos, isso é quase impossível de acontecer. Porque numa corrida tem o quê? Competição. Esse cara deu um exemplo que ficou marcado na história. E sabe o que aconteceu? Ele ganhou um prêmio naquela corrida, que é o maior prêmio que um atleta pode receber, por causa da sua generosidade. Ele não foi o ganhador da corrida, mas o prêmio foi maior. Vai ser isso que Jesus vai fazer com você no final dessa corrida. Às vezes você desacelera um pouco para trazer alguém para correr junto com você. Às vezes é o seu líder em treinamento, que é uma encrenca de duas pernas. E aí você fala: vamos. Você desacelera a sua corrida para levar ele. E depois ele se torna um pastor. Essa é a minha história. Eu fui um líder em treinamento que era um angu de caroço. Toda hora queria desistir, toda hora queria voltar atrás, toda hora não queria. E eu vi o meu líder desacelerar, voltar para trás e me empurrar. Eu cheguei até aqui. Eu quero dizer para você, nessa corrida nós vamos encontrar isso. E por fim, uma corrida que tinha um pai presente. Numa Olimpíada, um corredor de maratona, lembre-se, não é maratona, é uma corrida explosiva. Uma corrida explosiva em 9 segundos, 12 segundos define a corrida. Esse corredor estava correndo e no início da corrida ele teve uma distensão na perna. E ele ficou desesperado, é muita dor, uma distensão dessa causa uma dor terrível, descomunal. E ele tentando continuar correndo, e ele não conseguia. O pai dele estava na arquibancada. O pai dele pula. O segurança tenta agarrar ele, não consegue. O pai dele se desvia do segurança e vai até o filho. Agarra o filho no ombro e fala assim: nós começamos e vamos terminar essa corrida junto. E ele vai até o final com o filho machucado. Mais uma vez, eu não lembro quem foi que ganhou aquela corrida. Mas a história desse corredor, que o pai ajudou ele, correu o mundo. Você percebe o que eu estou te contando? É importante você assimilar isso. Nessa carreira que nos está proposta, vai ter momentos que vai ter pessoas que vão querer nos tirar da corrida. Mas também vai ter pessoas que vão nos ajudar quando nós perdermos o rumo da corrida. E no final nós vamos descobrir que mesmo machucado, mesmo perdendo a rota, o Senhor sempre esteve conosco. Porque Ele nunca nos deixa. Se você perder a rota, Ele vai levantar alguém para te trazer para a rota. Entendeu o que eu estou dizendo? Nenhum desses testemunhos é natural. Se você saiu da rota por algum motivo, Deus já levantou alguém para te trazer para a rota. Para voltar para o caminho. Se alguém tentar te parar, Deus vai te dar força para se desvencilhar e chegar feliz na linha de chegada. Mas se você se machucar e não conseguir correr, Ele vai te colocar no ombro e Ele vai te levar até o final da corrida. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. A palavra de Deus diz no Salmo 54, versículo 4. E eu queria concluir com isso. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida.
Esse salmo é uma verdade poderosa sobre nós, cristãos. Se você que está aqui nessa noite, você já entregou a sua vida para Jesus. Se Jesus é o Senhor da sua vida, quero dizer para você, essa palavra é para você. Talvez você entregou a sua vida para Jesus e em algum momento você olhou para a circunstância e você parou. Ou por alguma coisa você está desmotivado, cansado. Quero dizer, é tempo de voltar. É tempo de ser intenso naquilo que Deus chamou para viver. Porque eu vou dizer para você, nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Amanhã pode ser que não dê mais tempo. Nós não temos controle dos nossos minutos aqui na terra. E nem sabemos o dia e nem a hora que ele vai voltar. Mas uma coisa é certa. Nessa corrida, nós estamos no sprint final. Por isso a resistência é tão grande. Mas nos próximos meses, nós não teremos mais espaço nesse prédio. Nos próximos meses, muita gente vai chegar. Por quê, pastor? Porque essa é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E tem gente nos acompanhando já faz tempo. E elas vão chegar. Deus está trazendo pessoas que são trabalhadores. Nesse tempo, nos meses que passaram, Deus está mandando trabalhadores. O que é trabalhadores? Pessoas que dizem, eis-me aqui, pode contar comigo. Sério. Nós precisamos, eu vejo o Ney. Coitado do Ney está consolidando 200 pessoas. E a célula dele é grande, porque não tem gente disponível para cuidar de gente. Entendeu? Porque está todo mundo cuidando da sua vida e o resto que se exploda. Eu fico olhando, eu vejo, todas as fotos é o Ney. Fui eu que consolidei o Ney. Falei, glória a Deus, vai consolidar bem as pessoas. Mas entendeu? Que não é esse o propósito. Você entende? Você pode se colocar, ou você pode se isentar. Ouça, Deus está nos chamando para cuidar de gente. Eu tenho certeza que todas essas pessoas que tu vai consolidar, elas vão, no próximos encontros, vão cuidar de gente. Tu está gerando os próximos consolidadores. Mas assim é com todos nós. Ouça, você não foi chamado para nenhuma coisa senão cuidar de gente. Tudo que você faz é secundário. Tudo. A principal coisa sua é cuidar de gente. Então eu vou terminar esse culto hoje um pouco diferente. Eu quero dizer para você, tudo que você está fazendo que não envolve cuidar de gente, como seu pastor hoje eu falo, você está perdendo tempo. Perdendo tempo. E é triste quando você der por conta, o tempo ter passado. Eu fui essa semana, eu sou pastor, eu cuido de toda a igreja. Eu consolido gente se preciso for, o Ney eu consolidei. Eu visito, vou em hospital. Fui visitar a esposa do Vanderlei, né? Fui visitar o Vanderlei no hospital essa semana. A obra, não é porque eu sou pastor, é porque eu sou cristão. Deus te comissionou para uma obra. Tem vizinho seu, tem parente seu, que precisa ouvir do evangelho. Que precisa ouvir a essência que está dentro de você. É bênção eu falar hoje, eu peguei o Ney para usar de exemplo aqui. Podia ser qualquer um. Né? Todos estão fazendo de alguma forma o seu trabalho em Deus. Mas é porque eu vi muitas fotos dele essa semana. Cuidando de tanta gente. Eu louvo a Deus porque ele entendeu o propósito. Mas o objetivo é que a célula dele entenda o propósito. Então essa célula tem que acordar para a vida. Sacode essa célula, Jesus. Entendeu? Para cuidar de gente. Porque nosso papel principal é esse. Cuidar de gente. Eu queria orar. Encerrar com 2 orações aqui. Primeiro eu quero orar por quem vai batizar. Quarta-feira. Quem vai descer as águas, vem aqui na frente rapidinho. Não sei se todos estão aqui. Aleluia. Já vem com o anjo junto, se o anjo estiver aqui. Aleluia. Isso, já. Está bem de anjo. Aleluia. Glória a Deus. Cadê os anjos dos demais? Tem um batizando lá sem anjo. Rapaz, tu cortou o cabelo para batizar? Ficou top. Aleluia. Glória a Deus. É só esses? Ó, tem batizando que faltou o culto hoje. Nós precisamos cuidar. Quem é? Não podemos deixar faltar. É, pastor, agora tem que vir todo o culto. Você é crente, filho. Domingo é dia de cultuar a Deus. O que você vai fazer no domingo se não cultuar?
Acho que nem Faustão não tem mais. Faz tempo que eu não olho TV no domingo, mas acho que não tem Faustão mais. Tem que cultuar a Deus. Quarta-feira, esses irmãos e mais 4, se eu não me engano. A Beli, cadê a Beli? A Beli vai batizar. Desistiu, Beli? Desistiu de batizar? A Beli está esperando faz 2 milhões de anos. Cada batismo eu vejo uma lágrima correr do olho dela. Me batiza hoje. Mas agora, quarta-feira, vai ser. Cadê a anja dela? Tem alguém que vai entrar com ela? Quem é que vai entrar com ela? Aleluia. A Angelita já sumiu aqui. Amém, da Rede Kids. Está saindo a transição, né? Aleluia. Queria que você me ajudasse a orar por esses irmãos. Por que orar, pastor? Já é decidido pelo batismo. Até quarta-feira muitas águas vão rolar. E eles vão estar aqui. E eu quero fazer um compromisso com você para estar aqui. Para vir celebrar com eles esse tempo. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida desses irmãos que vão dar o seu testemunho público de fé nesta quarta-feira. Nós declaramos sobre eles um tempo novo e uma nova oportunidade de ser um testemunho vivo para a tua glória. Declaramos que na quarta-feira eles estarão aqui junto com seus irmãos, seus familiares, seus amigos, para celebrar um novo tempo na qual o Senhor tem preparado para eles. Declaramos que eles não voltarão atrás, mas permanecerão firmes no propósito, no chamado do Senhor para a vida deles, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quer dizer que é muito importante essa decisão. Descer as águas do batismo é uma decisão muito séria, mas muito poderosa. Somente quem teve o testemunho interior decide dar o testemunho exterior, que é o batismo nas águas. E a segunda e última coisa que eu quero fazer aqui é sobre isso que eu terminei falando a palavra. O chamado de Deus para nós. Eu sei que dentro do seu coração queima. Porque é impossível quem tem o Espírito Santo não ter o desejo de ver outras pessoas tendo experiência com Deus. Mas às vezes na nossa caminhada, algumas coisas nos atrapalham. E a coisa que mais nos atrapalha é isso aqui, ó. Os nossos olhos. Por isso que a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Tem pessoas que vão ser salvas pela sua mão. Não vai ser pela mão do seu vizinho, vai ser pela sua mão. E elas precisam ser salvas. Eu quero orar justamente por isso. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente nessa. Cada um sabe de si. Você sabe como está o seu coração concernente a isso. Isso aqui não é uma palavra condenatória, não. Hoje Deus vai te ativar para você ter uma só paixão. Quando você tem uma só paixão, todas as outras vão embora. Tudo vai embora. Eu digo para você, eu amo a minha esposa, mas eu amo mais a igreja de Jesus do que ela. Eu amo meus filhos, mas eu amo mais a igreja de Jesus do que os meus filhos. Eu amo a minha neta, e aí a concorrência ficou grande. Mas eu amo mais Jesus e a igreja que a minha neta. Por quê? Porque a verdade é, o que me faz ter os meus filhos, a minha esposa e a minha neta, foi Jesus e a igreja. Sem os dois, eu não teria o resto. Você está me entendendo? Dizer que eu amo mais a igreja e Jesus do que a minha família, não quer dizer que eu não ame a minha família. Você está entendendo? Porque se eu não tivesse a igreja na minha vida e Jesus, eu não teria mais o meu casamento, consequentemente não teria meus filhos, consequentemente não teria minha neta. Por causa de Jesus e a igreja, tudo se tornou possível. Então coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa igreja de vencedores que o Senhor tem levantado nessa geração. Homens e mulheres que o coração deles é apaixonado pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor tem levantado um povo apaixonado pelo teu propósito. Que nesses dias que o Senhor tem nos liberado uma palavra de um tempo novo, nós possamos entender que o Senhor é o nosso ajudador. E o Senhor é o que nos sustenta a vida. E que nós possamos ter o nosso coração apaixonado pela tua verdade, pela tua palavra, pelo chamado do Senhor, pela célula, pela pregação do Evangelho, por viver a palavra, por ser um instrumento da parte de Deus, por orar, ó Deus, pelas pessoas, por
liberar palavras de vida e de fé para aqueles que estão ao nosso derredor, por cuidar daqueles que o Senhor nos deu. Senhor, em nome de Jesus eu oro nessa hora, que possamos experimentar desse tempo oportuno que está diante de nós, em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu creio que o Senhor me escolheu, e junto comigo Ele escolheu a minha casa. Eu decreto a palavra de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos. Eu declaro que os dias que estão diante de mim, eu quero viver com intensidade a carreira que me está proposta. Me ajuda, Senhor, me capacita, me direciona, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua direção, em nome de Jesus. Amém? Quero dizer para você, não é hoje que Deus te escolheu. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você não é uma obra do acaso que de repente caiu de paraquedas aqui. Não, 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 não. Deus te escolheu quando você era uma substância sem forma, lá no ventre da sua mãe, e Ele te separou para um propósito, e a consequência te trouxe até aqui. Eu quero dizer, Deus vai te usar. Ele vai fazer o que for possível para colocar você na rota do milagre, para que você possa ser um canal dele. E quando nós vivemos um grande avivamento nessa terra, o Senhor virá nos buscar. Você está pronto para isso? Amém. Levante a sua mão, quero te abençoar. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu quero profetizar que essa semana será uma semana de milagres sobre a sua vida. Coisas sobrenaturais, respostas que você tem orado, circunstâncias que têm te trazido preocupação, o Senhor vai resolver para você. Apenas descansa, confia, Ele é aquele que te guarda. Vá em paz e que essa seja uma semana de vitória para você, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Lembre-se, eu te espero aqui na quarta-feira, batismo, na sexta-feira, piquete. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos, declare para ele uma semana de vitória em nome de Jesus. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica.